Dois. Olá, bem com vocês? Como passaram a semana? Animados, felizes, trabalhando um monte, né, gente? Que bom. Mas fico feliz que a gente está novamente aqui. Quem assistiu primeiro, eu agradeço imensamente. Aqui nós estamos no segundo. E agora todos já me conhecem, que eu sou a Inês, né? Vou contar uma coisa para vocês, interessante. Hoje eu precisei vir, eu vim a pé, né? Como eu vim a pé até a diretoria, quando a gente gosta de matemática, como que a gente gosta, né? Eu só ia pensando assim, de carro eu só tiro tangente, a pé eu consigo fazer secantes. É interessante ver isso, né? Pois é, e se você, por que eu vim a pé? Porque eu fui fazer com o carro, em vez de fazer tangente, eu fiz secante. Então precisou arrumar. Mas é muito legal. É muito legal que você passa aquelas faixas de pedestres e você vê aquelas paralelas assim, né? A gente vê matemática em tudo. Imagina quanto que eu poderia explorar isso. Daria até para calcular quantos quilômetros que eu andei em cima se eu contasse meus passos, fizesse um tipo de contagem lá para ficar acumulando de 100 em 100 com alguma coisa. Não sei. São coisas que a gente pode fazer e a matemática fica legal, uma delícia. Vamos lá, gente. O Gilson pediu um recadinho para vocês se inscrevam no canal. Vocês se inscrevendo no canal, quando tem já o link, já vai ficar lá, vocês já pegam lá, vocês não precisam pegar esse link. Então, você estando inscrito, você fica com as notícias. Se inscrevam no nosso canal, tá? Os comentários, nós temos uma pauta para hoje, e essa pauta de hoje eu vou comentar sobre os ATPCs de 14/5. Vamos trabalhar com as perguntas e respostas elaboradas pela SEDUC. Eu acredito que vocês chegaram a ver isso, mas nós vamos comentar rapidamente. O secretário tem uma fala todos os dias ao meio-dia, e ontem, né, que é o almoço com o secretário, meio-dia também ele fez uma fala que era assuntos bem legais que a gente queria saber, que ele ia falar de ATPC, ele ia falar de MMR e ia falar de avaliação, né, de ATPC, ele ia falar de avaliação. Então, a gente foi lá e eu peguei alguns pedacinhos da fala, mas muito da fala dele já está nos perguntas e respostas. A UBMEP, que já saiu novidades, e vou trabalhar com o desafio. O desafio, qual que é o nosso desafio? Sabe como que chama o nosso desafio, gente? O retorno. Nosso desafio chama o retorno. Isso vai ser desafio. Vocês acham que estão sendo desafiados? Vamos ver o que vai vir para a gente. Mas firme junto e vamos lá. Comentários sobre a TPC. O que eu tenho que comentar? Eu quero agradecer a participação de vocês, foi muito, tive bastante comentários, bastante críticas, a gente fica feliz, as críticas foram construtivas, tem gente que a gente, não é que agrada, a gente chega mais naquela dúvida que o professor estava, né? Então ele fica feliz, lógico que a gente fica feliz quando pega onde a gente está pegando a gente resolve a situação. Então, foi muito legal. Eu peço para que vocês continuem interagindo. E na interação, né? Então, ficam todos assim, cumprimentados. Bom dia. Não precisa escrever bom dia, porque a sua presença é computada pelo seu coordenador. Então, seu coordenador, você vai lá no teu plano semanal que você vai fazer e lá está escrito isso. Então, ele vai estar sabendo de você, tá? Você que vai conversar com ele, tá bom? Vamos interagir? Sempre, sempre. Gente, toda crítica é bem-vinda. Eu acho ótimo. É só assim que a gente pode crescer. As respostas dos e-mails que vocês passaram foram mandados para todos. Quem não recebeu a resposta, a gente manda a resposta para vocês, para o supervisor da escola e para a escola, tá? Então, a gente manda para a escola também. Se você não recebeu, é porque o seu e-mail veio com alguma letra trocada. Aqueles que eu consegui reconhecer, Gmail, pôs N, depois M, mas é porque foi na digitação. Às vezes é digitado
o E, põe o R no lugar, a gente não sabe. Então, se você não recebeu nenhuma resposta, peço desculpas, mas eu li todos. E tem assim, né, aquele hora que vocês puseram lá interessar alguma coisa, confirme o e-mail de vocês, confirme o que vocês escreveram lá. Bom? O que mais que eu pus aqui? Seria legal também, se vocês quiserem e puderem, que vai ser muito bom, para a gente compartilhar as boas práticas, o que você está fazendo, o que deu certo, para a gente poder ajudar. Já que a gente não está num canal que a gente possa conversar, isso é outra coisa que eu queria falar com vocês. Como agora a gente vai fazer por área, vai diminuir a quantidade de professores. Então, o Team comporta, né, o Teams. A gente poderia fazer isso via Teams. O que vocês acham? Manda lá no meu e-mail se você acha que é legal via Teams, já põe o seu... Eu vou precisar fazer um grupo, né, para mandar, ou vocês já vão pondo o seu e-mail lá direitinho, mas aí vocês podem mandar direto, não precisa pôr na interação, né? Se você interagir, eu pego o seu e-mail de lá. Se você não estiver interagindo, eu posso pegar o seu e-mail, você pode mandar para o meu e-mail. Mas se você tiver com acesso no canal, né, se você está inscrito no canal, a gente pode pôr o link lá para vocês, para acessar. A gente pode comunicar, a gente dá certo, a gente se fala, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Tá legal. Foi pedido sobre plataformas, né? Sobre plataformas. Eu cheguei a ver essa semana, é muita coisa, viu, gente? Eu entrei em algumas plataformas e tenho plataformas que eu falo para você que é muito boa. Aquele Matifique, só que assim, no limite a ver a plataforma do ano ou série que você está trabalhando. Eu achei no 4º ano, lá no Matifique, sobre ângulo, e lá ele usa transferidor, tudo, é muito bom, é muito legal. No 3º ano, ele fala de múltiplos. Não, eu estou falando do ensino fundamental mesmo, tá? No 6º ano, ele trabalha com porcentagem. Muito legal. No 5º ano, ele pede para colorir uma planificação. Então, para ter uma visão espacial, assim, é muito bom, gostei. No 5º ano também ele fala de fração, ele fala de eixo de simetria, ele fala de ampliação. Esse ele fala é você interage, são coisas muito legais para ser feitas. O Dragon Learn, ele tem no 9º ano e fala sobre inclinação de reta, com exercícios muito legais. E fala sobre grandezas inversamente proporcionais também. Comecei a pegar alguma coisinha. Então, o que eu tiro daí de bom? Não limite ao ano que você quer uma atividade, mas olhe os temas, vasculhem lá para fazer. Eu pesquisei, por enquanto, só essas 2 plataformas. Eu amei, tá bom? Muito bom. A respeito do link, tem um link, né, que eu falei que o Gilson ia pôr lá no nosso site do Núcleo, a respeito do quê? A respeito das aulas, né? Agora, ele vai colocar que ele não chegou e falou que não deu tempo, peço desculpas, mas realmente ele está correndo um monte. Eu pedi para ele pôr um link lá do Centro de Mídia e esse link ele é atualizado diariamente. Diariamente entra lá por disciplina, todos os vídeos que teve por disciplina. Então, ele é atualizado diariamente. Então, o Gilson pondo uma vez, ele não vai precisar alimentar todo dia. Por quê? Porque o próprio sistema alimenta todo dia, tá bom? Então, isso também vai ser muito legal. Então, foi isso que a gente pegou e algumas coisas que pergunta que eu escrevi lá, olha, depois a gente vai comentar, a gente vai aqui no decorrer comentar, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. O que fala sobre perguntas e respostas das atividades não presenciais, que é pela SEDUC, né? E ali eu vou pôr em vermelho o comentário da fala do secretário 19/5, que foi ontem. É falar e foi ontem, né? Só que vocês vão assistir no dia 21. Então foi ontem.
E em cima dos feriados, né, tá essas brincadeiras. Ah, hoje é dia tal, amanhã é tal dia, e aí para a junção dos feriados que vai ter aí, né? Mas é uma brincadeira saudável. Uma pergunta que para a gente não deixar dúvida. Quais são as habilidades essenciais para trabalharmos o primeiro bimestre? Essas habilidades, aqui está dizendo que essas habilidades são aquelas que nós já comentamos, aquelas essenciais, escolhidas que eu passei, nós já comentamos desculpe, é vício de professor, nós comentamos na nossa reunião anterior. Mas as escolas e os professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Eu tive uma pergunta, falando assim, Inês, como que a gente vai entrar no segundo bimestre? Pois é, existe um calendário e esse calendário é cumprido, tem que ser cumprido, né? Que a gente trabalha para onde a gente trabalha, é o calendário, eu tenho que fazer. Mas como vou fazer? Aqui falo, a escola tem autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento de seus alunos. Posso ir mais devagar, posso ir mais depressa, posso aprofundar mais, posso aprofundar menos. A habilidade tem que ser atingida, as essenciais. Mas o grau de profundidade é diferente de uma sala para outra sala. Não dá para eles falarem assim, dia 1, na segunda, na sua primeira aula, você dá isso. Não. Na minha primeira aula para uma sala eu estou num ponto, para outra sala eu não consigo, né, caminhar mais. Isso é normal. Então, a realidade da escola, a fala do secretário está sendo muito assim, bem humano, né? A fala dele está sendo muito humana, entendendo as nossas aflições, tá? Isso é muito bom, né? Então, nós vamos sim entrar no segundo bimestre, mas como que eu vou trabalhar essa habilidade, como que eu vou aprofundar essa habilidade, o que que eu vou precisar resgatar antes, é com você, tá? Quem me perguntou a respeito do segundo bimestre. Mas nós vamos sim começar o segundo bimestre quando deve ser. O material, por sinal, para o segundo bimestre já está disponível, né? As atividades e os roteiros que os professores elaborarem têm de ser proporcional ao número de aulas oferecidas? Com certeza, né? Para você desenvolver, para você fazer um roteiro, para você planejar, para você fazer um roteiro, eu tenho que saber quantas aulas eu tenho. Agora o teu roteiro, agora ele está sendo único, né? Porque o teu roteiro é para os alunos do segundo ano do médio, segunda série do médio. Você pode ter 3 classes diferentes. O teu roteiro está sendo o mesmo, você está desenvolvendo as habilidades da mesma maneira para as tuas 3 salas. Está sendo difícil, né? Quando tivermos presencial, você pode ter um roteiro nessas... Vou trabalhar isso, só que eu vou aprofundar de maneira diferenciada, né? Para o desenvolvimento das habilidades, lógico que vocês estão contando com o apoio da equipe escolar, vocês devem planejar, como que eu vou planejar esse roteiro? O que que eu tenho disponível para oferecer para os meus alunos e o que meus alunos têm disponível para fazer. Então, conhecendo um pouquinho a comunidade, a gente está tentando, e é isso que está acontecendo. Tem aluno que está fazendo, tem aluno que não está fazendo. De repente, ele não tem aquele meio para acessar. Então, isso é um levantamento. Teve para pessoas que eu pus assim, gente, você já fez bastante estratégias. Agora, só que tem estratégias, eu estou vendo que não está dando certo. O que eu tenho que fazer? Gente, preciso ter um insight. Eu tenho que pensar em outra estratégia. Essa outra estratégia junto com a minha equipe gestora e a gente está tentando. E se cada tentada a gente conseguir trazer um aluno, é uma vitória, gente. É vitória. Pode ficar feliz, agradecer a Deus. Então, novamente aqui, ela reforça se é necessário, importante, nessas atividades não presenciais, se a equipe gestora tem que considerar esses diferentes públicos. Sim, isso é muito importante, é necessário verificar quais os recursos que ele tem ou não tem. Tinha um questionário, alguns preencheram, outros preencheram. Nós tivemos uma oportunidade de falar com o aluno quando foi para entregar o material. Se a gente, nessa entrega do material, a gente conseguiu fazer alguns combinados, isso foi legal. Agora,
Se a gente não conseguiu, a gente está tentando, a escola, essa parte da escola, eles estão tentando, vocês, através de e-mail, de um amiguinho, conhece outro amiguinho, e assim a gente está caminhando, tá, gente? É assim mesmo, não se desespere que é isso mesmo. Quando os estudantes devem realizar a avaliação de aprendizagem em processo? É recomendável até o dia 29 de maio. Os estudantes que não conseguirem enviar as respostas poderão entregá-la quando as aulas presenciais retornarem. Ah, mas o meu aluno levou a prova, então não deu para fazer, não deu para enviar a resposta. Quando ele retornar, ele traz essa provinha. Vocês marcaram um dia para entregar essa prova? É importante. O Ayrton estava comentando com a gente. O vírus no papel, parece que a validade deles é de 24 horas. Então, se a escola recebe, se você recebe, deixe isso aí parado lá 2 dias, para depois pegar essas avaliações para serem corrigidas, tá bom? O aluno não trouxe no dia marcado. Quando ele voltar para a aula, retornar, ele traz. O aluno nem veio pegar a avaliação. Ótimo, quando voltar a aula, ele pega a avaliação, ele leva e ele faz. Então, nós temos todos esses casos e aí ele leva, faz com prazo, sempre dando um prazo para ser cumprido, né? Como poderá ser realizado? O aluno pode passar o gabarito de respostas pelas ferramentas tecnológicas? Vocês que combinaram. Ele vai fotografar, mandar para vocês, ele vai... O que vocês combinarem vai ser feito, ele vai ter que devolver na escola. Vocês fizeram uma combinação e isso vai ser cumprido, é isso que tem que ser feito, tá? Agora, é importante que mesmo que eles mandem isso para vocês agora, tira foto lá da parte de folha de resposta, que quando eles voltarem, eles tragam isso feito. Porque tem aluno que está interagindo com você, você até sabe o que ele pode ter imaginado. Tem aluno que não está interagindo com você, mas levou e está fazendo. E tem aluno que vai fazer depois, que não pegou e vai fazer depois. Então, você precisa ver como ele resolveu cada questão para que você tenha um direcionamento. Vou te contar para vocês o que é esse direcionamento, por que ele é importante, aonde que eu vou utilizar esses dados que vai me dar um direcionamento, né? Vamos lá. Como serão digitadas as notas da avaliação se as provas serão entregues para os alunos? Então, o sistema vai permanecer aberto mesmo após o dia 29 de maio, permitindo inserções posteriores. Você recebeu? Você digita. Você não recebeu? Você deixa em branco, tá? O sistema aceita e isso vai, a hora que chegar, a hora que você fizer, você vai pôr. Não estou dizendo com isso que é para você digitar após 29 de maio. Eu não disse isso. Eu disse, o sistema vai permanecer aberto. Aqueles que você for recebendo, você vai colocando. Aquele que você vai receber depois, e vai ter aluno que vai pegar a prova depois para fazer, tá? Vai ficar aberto até depois do retorno das aulas presenciais. Quem não fez a prova? Quando eles retornarem às aulas, eles serão atendidos por meio de avaliações diagnósticas, atividades e recuperação. Tá? Então, guarda a prova aí. Você, quando chegar, pode dar para ver. Não importa se ele assistiu aula, se ele não assistiu. Faz. Traz para mim amanhã, depois, para você ter dados, para fazer levantamentos do que, de repente, ele sabe alguma coisa, já sabia, de repente ele estudou e só não foi buscar, né? É o retorno, tá, gente? É o retorno isso. Aí vem uma pergunta muito importante. Muito importante. Por que as semanas de estudos intensivos do primeiro bimestre correrá na mesma semana da AP? Por quê? É até bom a gente saber, aqui fala para a gente direitinho o que é uma semana de estudo intensivo, né?
No caso, primeiro bimestre, excepcionalmente, está prevista a mesma semana, a AP e a semana de estudo. Então, a semana de estudo será preparada a partir do diagnóstico dos professores, verificando como os alunos estão avançando. Então, lógico, você só vai poder fazer isso, gente, em cima daqueles alunos que estão interagindo com vocês. Então, em cima desses que estão interagindo com vocês, o que você observou que ele está fragilizado no seu aprendizado? O que você observou? Qual que é essa fragilidade? Isso nós já chegamos a comentar também na TPC passada nossa, que era para você ver, olha, eu estou fazendo, não tem, eu mando ele fazer lá do Aprender Sempre alguma atividade. Você fazia os links, não era assim? Então é exatamente isso que ela faz, né? A 6 será preparada a partir do diagnóstico seu, como eles estão avançando, ou se estão com mais dificuldade a partir de suas entregas e participação nas atividades não presenciais. Então, através das entregas que eles estão fazendo a vocês e através das interações que eles estão fazendo, você está já de olho, prestando atenção e vendo, né, aonde que é essa criança. Gente, eu sei que a gente conhece, a gente faz isso, e aquele lá, não tem aquele lá. Como ele está interagindo? Tem a família ajudando. Bom, aí, se a família está ajudando, que ótimo. Ele está aprendendo? Não sei, não posso julgar? Eu vou considerar que ele está aprendendo. Mas ele era tão ruim nisso, agora ele está fazendo tão certinho. Pois é, agora ele está estudando, tem alguém junto com ele, isso é bom. Vamos pensar positivo, tá? Então, essa semana é em cima da sua comunicação com ele, o que você notou frágil lá. De repente, você já está fazendo esse estudo intensivo, fazendo os links que nós comentamos, né? Agora, a AP, qual é a função dela? O papel é de ajudar a identificar o quantos alunos avançaram até o final do bimestre. Então, ali no final do bimestre, porque pode ser que você não chegou em todas as habilidades. Pode acontecer isso, pode. Se não chegou em todos, quanto que eles avançaram? O que eu passei e ele avançou? O que você vai dar para você? O que ele ficou para trás, o que ele não ficou para trás, estamos juntos, se não estamos. Entende a diferença? Então, a APA é em cima do que foi proposto para o primeiro bimestre. É isso, né, gente? Até onde eles chegaram. E isso vai facilitar o trabalho da secretaria, porque a hora que vocês digitarem, né, isso, o que vai acontecer? Vai falar, nossa, essa habilidade aqui, essa escola tá. Então, por que não tá? Provavelmente não chegou. Para eles terem o norte, como que vai fazer essa retomada que a gente vai ter que fazer para o segundo bimestre ou nas voltas das aulas. Desta forma, a AP e a semana de estudos terão um caráter diferente. Ainda que a semana continuará sendo focada em recuperação e aprofundamento. Sempre na semana de estudos, do jeito que está aí, eu vou estar focada onde? Na recuperação, mas só que a recuperação e aprofundamento, aquelas habilidades que estão defasadas de anteriormente, né? Gente, não adianta eu pegar na semana de estudo. Você viu como o link era importante agora? Você viu como a linkagem? Porque eu pego, como que eu consigo caminhar aqui se tem um furo aqui? Se no momento eu não cobrir esse furo, eu não consigo caminhar. Então não adianta eu querer caminhar aqui e deixar esse furo para fazer na semana de estudos. Não tem liga, né? Então vocês, eu tenho certeza que estão fazendo essa interação, essa integração, essa conexão. E eles estamos caminhando. E é assim, né, gente? Então, a AP é meu foco, o foco da secretaria vai ser, o nosso foco vai ser o quê? Em cima do proposto, nas habilidades, o que esse aluno pegou, o que ele compreendeu. E a semana de estudos é em cima da interação que eu estive com ele, quais são as dificuldades que eu vi, que eles estão com fragilidade e eu preciso, onde que está frágil, qual é a habilidade, para eu dar uma retomada. Espero ter ficado claro, que eu consegui esclarecer qual é a finalidade de um e do outro. Por quê? Porque o segundo bimestre será de acordo com o calendário, né?
a aplicação em uma semana, a correção na semana seguinte e a semana de estudo intensivo lá na frente. Notaram, gente, aí o que tem? Por quê? Para que serve a semana de estudo intensivo? Se eu faço a AP, o aluno está fragilizado em habilidades, então a semana de estudos é para complementar, para ajudar o quê? As habilidades não desenvolvidas na AP. Tá? Viu a diferença? Hoje, a gente está vendo as fragilidades dele e a gente vai ter uma semana para a gente pegar algumas fragilidades em cima das nossas interações que eu estou vendo. Mas a semana de estudo é para trabalhar as habilidades fragilizadas, as habilidades com defasagem, as habilidades que ficaram assim, através das respostas das crianças, na AP, eles estão com dúvida. Então, é para isso a semana. Tá? Então, a partir do segundo bimestre, AP, correção, semana de estudo. Para que a semana de estudo intensivo? Para eu recuperar, para eu reforçar, para eu aprofundar, para eu conseguir sanar algumas dúvidas que foram mostradas através da AP nas habilidades nelas contidas. Tá bom? Claro, perguntem depois à vontade. Essa é a fala do secretário, muitas coisas já falei. Ele fala assim, que a AP, por que a AP vai ser corrigida? Né? A AP sempre era corrigida e quando ela é corrigida lançada no SARA, ela dá parâmetros, eles conseguem ver o estado inteiro, aonde que está, como que está desenvolvendo. Agora não é nada para isso. Essa AP é para apoiar o aprendizado do aluno, para eles olharem aonde que a habilidade ficou fragilizada e o que nós vamos fazer quando voltar presencialmente para a gente sanar essa habilidade. É para isso, tá, gente? Ela não servirá para comparação de nada, nem comparação de uma sala para outra você não dá para comparar. Antes a gente ia comparar, por que tal sala foi melhor que nessa, porque agora nem para isso vai dar. Também está se falando de uma avaliação diagnóstica de suporte na volta dos estudantes para um processo de recuperação. Nenhum para trás, nenhum aluno pode ficar para trás, nenhum aluno pode ficar prejudicado. Então, está se falando de uma avaliação diagnóstica de suporte na volta dos estudantes para o processo de recuperação. Bom, então pega essa AP que você pegar de volta, guarda, pega as habilidades que essa criança lá ficou fragilizada, vê como ele fez, como ele não fez, porque isso já vai ser uma avaliação diagnóstica quando eles voltarem para esse tipo de recuperação, tá? Então, isso é a fala do secretário e isso vai ocorrer, tá bom? Os alunos que não estão realizando as propostas, como eu devo proceder? Tentar alcançar essa criança, tentar conversar com a família, o que eu posso fazer? Posso envolver o Grêmio da escola, posso envolver a comunidade, posso convocar alguns pais para a gente fazer uma reunião assim com toda a distância, ou uma reunião via Teams, para conversar, porque se aquele pai está, de repente a vizinha também é mãe de um aluno, é isso. Não importa o motivo que essa criança não realizou as atividades propostas. No retorno das atividades presenciais, cabe aos professores retomarem as habilidades que não foram contempladas para não prejudicar o desempenho. Tá? Preste bem atenção nisso, que o nosso desafio começa aí. Perguntaram também para mim, e o secretário comentou nesse dia, como que eu posso saber uma programação das aulas, né? Porque não tem, né, gente? A gente sabe tal hora é aula, tal canal, só fala isso. A partir de quinta-feira, de hoje, né? O hoje seus, que é o meu amanhã, a partir de quinta-feira, ele trará as habilidades que serão abordadas. Então, lá na programação, vai falar qual é a habilidade que vai ser abordada naquela videoaula. Legal, né? Isso é muito bom. A UBMEP,
é o BMEP 2020, tem um calendário, eu pus aí para vocês vão ler, tem o período de inscrição, ele tem aqui, cuidado, ó, período de emissão para pagamento, somente para as escolas privadas. Não vão ler correndo e falar que o BMEP agora é paga, por favor. A primeira prova está em 22 de setembro e depois a segunda fase, gente, período pré-escola até 19 de janeiro, a divulgação dos locais da prova, a segunda fase da BMEP 2020 será 25 de fevereiro a 12 de março de 2021, né? É uma pena, mas está aí. Então, os alunos, aqueles plataformas lá, tem plataformas também que preparam essas crianças, viu? O secretário também pediu para a gente divulgar bastante, pedir para as crianças do ensino médio, na terceira, para se inscreverem no Enem. Quando vai ser, não sabe, mas pelo menos ele está inscrito, tá bom? O Aprender Sempre, eu pus um link aqui para vocês, esse link é a resposta dos cadernos Aprender Sempre, material do professor, tá? E as recomendações pedagógicas da AP também estão lá, tá bom? Eu quero falar um pouquinho, né, que eu queria falar com vocês do desafio. Muito bom. Eu fui dar uma olhadinha no tempo. Desafio o retorno. Dá nome de filme isso aí. E por falar em filme, ontem à noite a Kátia, ontem às 18 horas, né, teve uma transmissão com a Kátia Smolli, e ela falou o seguinte, ela recomendou um filme, eu assisti, foi muito bom. É O Menino que Descobriu o Vento, é do Netflix. Vale a pena assistir, viu, gente? É muito bom. Serve bem pra gente, serve para um momento... Eu vi lá história envolvida, eu vi geografia, eu vi arte e eu vi determinação, né? Então, chama O Menino que Descobriu o Vento. É muito legal. Ele não desistiu através dos problemas encontrados. Sempre firme. Vale a pena, viu? Netflix. Não estou ganhando nada, é bom saber. Muito bom. Agora, o desafio, o retorno. Lembra que também no encontro passado, nós falamos o quê? Nós falamos assim. Gente, lembra quando eu falei que eu peguei no caderno lá aquelas recomendações para aluno que eu pus para mim? E a primeira coisa, eu não reescrevi, mas a primeira coisa é planeje. Se a gente consegue, para tudo isso que a gente está fazendo, não teve tempo para planejar. Nós já foi jogado, amanhã já não tem aula e já tem que fazer. O retorno dá para a gente planejar, né? A gente tem um tempinho aí para o retorno para planejar. Por que isso é o desafio? Eu acredito que ninguém tem a classe na sua totalidade participando de interações. Mas você pode ter 60% da classe participando, 40%. Aquele que está participando, no retorno, ele vai ficar enfadado se você trabalhar a mesma coisa que ele já fez, agora com o outro. Puxa, já quer fazer, por que eu fiz então? Não fiquei sem fazer nada, tá? Então esse que é o nosso desafio. Como que a gente vai voltar no retorno? Como que a gente vai tocar a habilidade que eu preciso trabalhar sem utilizar a mesma ferramenta que eu utilizei? Tá sentindo, gente? Eu não sei se eu estou sendo assim clara. Então, eu trouxe hoje dois exemplos. E vou fazer isso agora. Esse também é o meu desafio. Eu vou fazer isso em cima de todas as habilidades do primeiro bimestre. O que eu posso sugerir? Eu vou sugerir. E quero que vocês façam e também me mandem no meu e-mail as sugestões de como que você está pensando. A gente pode fazer um grupo Teams, aí ver o que vocês acharem melhor para a gente discutir isso. Eu pensei no seguinte, isso é algo muito conhecido de todos nós da matemática, né? O homem que calculava. E eu coloquei aquele problema aqui dos camelos. Quando eu coloco esse problema do camelo, eu não estou dizendo que é para colocar isso para todas as séries. Você vai falar que série, que ano que você colocaria isso. Acho que todos conhecem, mas quem não conhece,
O pai tinha deixado 35 camelos para distribuir para 3 filhos e disse o seguinte no testamento: o filho mais velho ficaria com a metade, o do meio com a terça parte e o caçula com a nona parte. Muito bom. Estavam discutindo. Por que estavam discutindo? Porque a metade de 35 me daria 17 camelos e um pedaço. Meu camelo você não vai matar não, que eu não vou dar pedaço meu camelo para ninguém. Aquele que quer ficar com terça parte, 35 não é múltiplo, né? 35 não é múltiplo de 3. Então, eu não consigo dividir por 3. Muito bom. E 35 também não é múltiplo de 9. Porque nona parte, o que é nona parte? É um nono, né? Só isso que eu falei até agora. Metade de, terça parte de, nona parte de. Múltiplo, 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 divisor, divisor, divisor. Bom, falei algumas coisas pertinentes para nós, é algum ano sério. Tá bom, aí chegou um Beremix, com apoio do seu amigo, falou: eu vou resolver esse problema para vocês. E lá diz que o seu amigo, né, tinha um camelo, falou: me empresta seu camelo. Então, em vez de 35, ele ficou com 36. Você é a metade, meu querido? Metade de 36 é 18. Ou melhor, metade de 36? 18. Muito bem. Você ia receber quanto? 17. E não sei se você fez essa divisão decimal. Recebeu mais? Ele ficou contente? Com certeza. A terça parte era 11 qualquer coisa e agora ele recebeu 12. A nona parte era 3 e qualquer coisa e mais pedaço e ele recebeu 4. Todos ficaram felizes e ótimo. Só que nessa divisão aqui, 18 com 12 e com 4 me dá 34. Se eu tenho 34 e não 36, eu peguei mais um camelo e me deu 36. Eu deixei todo mundo feliz e deu 34. Sobraram 2. Bom, o que ele fez? Aqui está toda a explicação novamente. O que ele fez? Devolveu o camelo para o amigo e ficou com o camelo para ele. Nada mais justo. Por que isso aconteceu? Então, eu posso lançar esse problema, posso trabalhar com esse problema. Eu estou entrando em múltiplos, eu estou entrando em divisores, eu estou entrando em divisão. Eu posso trabalhar eles utilizando frações, soma de frações. Eu posso trabalhar ele usando porcentagem, somando as porcentagens. Então, o que eu quero retomar com o meu aluno? O que eu já passei naquelas nossas conversas e agora eu quero fazer? Então, eu vou adentrar, reexplicar certas coisas em cima de um desafio. Então, eu lanço o desafio e começo a explicar, retomar. Então, eu estou retomando com todos. Aquele que já viu, eu estou retomando de uma maneira diferente e não vou enfadá-lo. E aquele que não viu, então está todo mundo na mesma situação, né? Ali, vendo pela primeira vez. Então, vocês, com certeza, quando eu falo para trabalhar com porcentagem, a soma de todas essas divisões que o pai deixou da herança teria que dar o 100% da herança, né? Será que deu? A soma dessas frações teria que dar o inteiro. Será que deu o inteiro? Eu posso trabalhar isso utilizando os quadradinhos, pintando? Será que eu somar tudo vai me dar o quadrado inteiro completo? É isso que eu tenho que pegar e fazer. Então, eu estou abordando algumas coisas, algumas habilidades. Quais habilidades podemos desenvolver com esse desafio? Então, eu quero tal coisa e o que eu posso
trabalhar diferente para alcançar e deixar bem legal. Isso eu estou pensando no retorno. Qual objeto de conhecimento eu posso contemplar com isso, né? Eu estou contemplando frações, eu estou contemplando porcentagem, habilidade, eu estou trabalhando com habilidade também com uma matemática atrás da BNCC, de investigar. Você está investigando por que isso não deu certo, essa divisão. Então, gente, a gente tem que começar a procurar isso, procurar algumas coisas assim, para a gente trazer para essa criança no retorno. É em cima disso que eu quero dirigir as nossas próximas ATPCs, tá bom? Se vocês acharem que não é pertinente, por favor, na crítica lá, interações. Inês, não precisa fazer isso, que eu já estou enjoado de saber fazer isso, eu faço outra coisa, tá? Lembrando que ninguém aqui é único, né? Nem a minha opinião é única e nem a de você. A gente vai ver o grupo e a gente vai trabalhar junto, tá bom? Legal, não é? Eu achei muito bom. Então, eu dou e contemplo. Pensei no ensino médio. Opa, o Gilson pôs isso para apresentar aqui. Então, ele ficou na apresentação. Não é como PowerPoint, né? Então, desculpa esse clique para adicionar o texto, tá? Um quadrado mágico é uma tabela quadrada de lado N, cuja soma dos termos de cada linha, coluna e diagonal, principal, secundária, é constante. Esse valor é chamado de constante mágica, essa soma. O quadrado mágico abaixo é conhecido como quadrado mágico fundamental. Suas principais características são lado 3, valores de 1 a 9, constante mágica 15. Tem um bom trabalho nisso, tem folha do estudante, tem comentários para você. É uma atividade, né, do IME, recurso do IME Unicamp, é muito legal o quadrado mágico. Lá tem quadrado mágico da soma de termos e quadrado mágico da multiplicação de termos. Mas o que eu vou dar quadrado mágico? Meu aluno está chegando agora. Muito bom. O quadrado está aí. Eles gostam de desafio, tá, gente? E aqui é o que nós falamos, a soma da 15, né? É isso? A soma da 15 e a soma da 15. Pus aqui nesses outros, só que vai estar, como não está apresentação animado, esqueçam isso que está escrito aqui, gente. Esqueça isso aqui, como está no PowerPoint, ele seria colocado depois. Esquece isso aqui por enquanto. A criança vai olhar esse e esse. Esses 4 são quadrados mágicos. Ele vai fazer a sominha lá, vai ver. São, não são. Ele vai chegar à conclusão, depois que ele somar, que é quadrado mágico, ele vai chegar que esse aqui deu 19, né? Isso, aqui deu 19. Aqui, opa, eu não preciso nem somar, né, gente? Concorda que eu não preciso nem somar? Se eu somo 3 números pares, a soma vai dar par. Se eu somo 2 par com ímpar, a soma dá ímpar. Então, já vi que não é. Tá vendo? Quanta coisinha a gente pode tirar? A gente não precisa somar para ver se essa soma é igual ou não. Estou retomando habilidades. Estou instigando a criança. Eu estou, sabe, quantos problemas não sai a soma de 2? Você tem que tomar decisão se a resposta é par ou se é ímpar. Né? Então, dá para eliminar 3 números, a soma de 3 números é par. Então, você fala, bom, quais são as possibilidades? 2 ímpares e 1 par ou 3 pares? Não é assim que funciona? Quais a possibilidade de ser ímpar? Nossa, eu estou trabalhando com análise combinatória. Quais a possibilidade de ele ser ímpar, soma de 3 números? 3 ímpares ou 1 ímpar e 2 pares, né? A gente não pode perder isso, gente. A gente tem que estar, quando tiver com esse aluno, a gente sempre tem que estar brincando com a matemática. Ela é muito linda. Então, eu já vi que isso aqui, eu nem vou somar. Eu já vi que isso aqui, deixa seu aluno somar e depois você explica para ele. A soma disso dá ímpar, a soma disso dá par. A soma disso dá ímpar, a soma disso dá par. Então, não pode ser um quadrado mágico, né? Que nós falamos uma constante que é chamada de constante mágica, e essa constante mágica é exatamente a soma. Então, quem é a constante mágica aqui, aqui e aqui? O que você observa nesses 3 aqui?
passar por esses três. O que você observa de comum nisso aí? Qual a regularidade que tem nisso? Que regularidade que eu tenho aí? Tá, vamos escrever então esses números aí. Escreva esses números para mim aí sequencialmente. Deixa ele escrever sequencialmente cada quadrado. O que você observa? Quando ele escreve isso, ele vai ver que de um termo para o seguinte aumenta de 1 em 1. Esse aqui está aumentando de 2 em 2. E esse aqui aumenta de 2 em 2, mas começa do 2. Esse aumenta de 2 em 2 e começa do 3. O que esse número do meio aqui, esse termo central, quando eles tiverem a sequência de números, né? Quando eles tiverem a sequência de números, eu pus uma sequência de números desse também. Quando ele tem uma sequência de números aqui, ele está aumentando de quê? De 1 em 1 a partir do número 2. Esse termo que está no meio, pensaria no 9, pensaria no 10, com as sequências respectivas, esse termo do meio, como que eu posso achar esse termo do meio? O que esse termo do meio tem que ver com os demais elementos que aí estão? Eu estou querendo tirar do meu aluno que ele some. No primeiro, 1 com 9 dá 10, e esse é a metade. O 2 com 18 dá 20, e esse é a metade. O 1 com o 17 dá 18, esse é a metade. O 2 com 10 dá 12. Esse termo é a metade. Quando eu escrevo isso aqui, eu já posso começar a conversar com ele que uma sequência de número, quando tem do um para o outro, vai somando, eu chamo isso de uma progressão aritmética. E esse termo, então, tá vendo? Eu estou trabalhando com essa minha criança PA novamente, mas eu tenho 2, 3 que já fizeram, eu não estou repetindo do mesmo jeito, estou falando, explicando o PA através de quadrado mágico. Então, dá para você ver que esse com esse dá 12, esse com esse dá 12. Começar a tirar essas regularidades nas sequências que você vai escrever. E para que esse fique um quadrado mágico, como será que eu deveria escrever aqui, né? Olha só, de repente, não sei se vocês notam isso, né? Esse é 5, aqui deu quanto? 15, é isso? Aqui dá 15, aqui dá 15, aqui dá 15. Ah, essa é a terça parte. Aqui deu quanto? Esse com esse me dá quanto? 15, 15, 15, terça parte. Aqui me deu 30, né? Terça parte. Isso é importante porque lá também tem quadrado mágico, onde você soma e depois multiplica. Legal. Olha, vai dar uma feira aí de ciências maravilhosa. Uma feira muito legal da matemática. Bom, o que mais que você observa aqui? Olha esses 3 termos, olha esses 3 termos, olha esses 3 termos, esses 3 termos. É bom lembrar que o quadrado mágico, ele não tem uma posição única. Você pode virar os números que você vai sentir isso aqui agora. Dá uma olhada. Eu copiei aqui para fazer novamente esse, eu pus os 3 primeiros termos de uma coisa, os 3 termos do meio e os 3 termos depois. Olha como eu ponho. O do meio, 5, 6, 7. Tá? Os 3 termos do meio. Se aqui é o termo do meio, o primeiro do meio, eu não posso pôr aqui o primeiro do terceiro ou o primeiro eu não posso, se eu pus o 5 aqui, eu não posso pôr o 2 aqui, nem aqui, e nem o 8 aqui, nem aqui. Por quê? Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Quando eu pego o 2 e o 10, a soma dá 12. Novamente, a soma dá 12 é quando eu aumento um aqui e perco um aqui. Então, eu pago, né? Eu perdi e pago a minha dívida. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Se eu pus o mais baixinho daqui, eu não posso pôr mais baixinho de ninguém. Para compensar, eu tenho que pôr do meio de um
e o maior do outro. Foi isso que nós colocamos, tá? Então, eu pus o 5, que era o primeiro, eu optei pelo 10, que é o último, então eu tenho que optar por 3, que é do meio. Como eu poderia pôr o 5 aqui, primeiro, eu poderia optar por 3 aqui, e aí eu optaria pelo 10 aqui. E assim eu vou fazendo e vou elaborando. Se aqui eu estou com o segundo do início, aqui eu não posso pôr segundo de mais ninguém. Eu tenho que pôr o primeiro e o terceiro. Então, aí eu vou escolhendo. E com isso, eu vou trabalhar soma. Com isso, eu vou desenvolver a forma, trabalhar a sequência, como que eu chamo os números A1, A2, A3. Dá para eu fazer muitas coisas. Eu deixei aqui para você que, como sempre, o nosso tempo está estourando. Dado esse conjunto de números, é possível utilizá-lo para preencher um quadrado mágico? O que vocês acham? Vou deixar como desafio. Se é possível, qual será o termo central e qual a constante mágica? Se é possível fazer isso, qual que é o meu termo central? O meu termo central é o termo central. Se eu tenho 9 termos, é o termo central. É 17 o termo central? Ora, se você já viu que esses 3 aqui, se você já sabe a colocação desses 3, esse aqui seria minha constante mágica. Olha que interessante. 20, 17, 37, 47, então 20, 17, 47 dá 51, isso? 51, né, gente? Porque 51? Vamos lá ver se eu falei bobagem. 34 com 17, 40. Oi, Inês, fugiu da escola? 7, 4, 11, 51. Muito bom. Se o 17 é o termo do meio, gente, aquele termo lá, como que eu acho esse 51? Quantos 17 eu preciso formar para dar 51? Quantos 17 eu preciso somar? Também é um negócio legal. Qual será o termo central? Qual será a constante mágica? Desafio, façam esse quadrado mágico. Olha, gente, legal. Esse exercício eu acho, depois eu volto ali. Eu acho esse aqui, ó. Então, uma PA de 9 termos, agora já cheguei na PA, né? Mas eu poderia falar, vamos pôr os 9 termos como A1, desculpem, isso aqui teria que estar embaixo, né? A1, A2 até 9. Como que ele seria para construir um quadrado mágico? Novamente, os 3 primeiros termos, os 3 termos do meio, os 3 termos finais, e distribui no quadrado, aí consegue fazer um quadrado. Aqui, um quadrado com isso, e aqui está bem disposto para vocês, ó, esses 3 termos aqui são os termos centrais, esses daqui são os termos, os 3 finais. Notem que eu não tenho desse terno final aqui, eu não tenho ele 2 na mesma fileira, tá? E os 3 termos do terno inicial. Toda PA de 9 termos preenche um quadrado mágico de ordem 3, mas nem todo quadrado mágico de ordem 3 é uma PA. Muito legal, né? Construa um quadrado mágico cujo termo central é 11. Então, eu ponho 11 no meio. Se ele é central, então, o que vai ficar na minha mão? Quanto que eu vou somar? Então, qual é a razão que você vai colocar nessa PA que você vai fazer? Eu vou querer que ele forme esse quadrado mágico, o termo central 11, através de uma PA. E qual é a PA que ele vai fazer? A PA que ele vai fazer, se for de razão 1, ele vai pôr 10, 11, 12. Se for de razão 11, ele vai pôr 11, 0, 22. Se for razão menos... Vamos pôr lá uma razão 15. Se ele vai por razão 15, ele vai pôr 11, menos 4, né? E 26. Pode ser positivo, pode ser negativo. Usem e abusem. E lá no canal, lá também a gente tem sobre de PG. Esse que eu coloquei para vocês aqui, notem que isso aqui não é uma PA. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Então, isto daqui, a colocação, serve para todas sequências que formam uma PA. Então, se eu tiver uma sequência de 9 números, se ela for
desculpa, toda essa sequência aqui, essa colocação é para toda a sequência que forma um quadrado mágico. Se ela formar um quadrado mágico, ela satisfaz isso. É isso que eu quis dizer. Se eu pego aqui, né, gente, quero formar um quadrado mágico, uma sequência de números, eles têm que bater isso. Tem que dar os do meio, os das 3 da ponta e os 3 finais. Senão eu não consigo fazer. Se isso fizer, é um quadrado mágico, né? Não adianta eu querer pôr 2 aqui, que vocês já viram se é uma sequência. Isso é uma sequência, se tiver com os números decrescentes, põe ele em forma crescente. Se for uma PA, está garantido o quadrado mágico. E se não for uma PA, como esse caso não é, mas você nota que aqui também tem uma sequência, pulou uma sequência, pulou um e tem uma sequência. Também formaria uma PA. Essa era a ideia que eu tinha para vocês hoje. Nós estamos juntos, agradeço vocês, e a ideia estamos com um desafio. Vamos planejar esse desafio. Como que eu vou conversar com essas crianças quando eles voltarem, sabendo que alguns participaram e alguns não participaram. A Inês, eu tenho classe que não participou nenhum. É muito triste saber que de uma sala nenhum eu consegui chegar, né, gente? Pode acontecer? Pode. Se não conseguir, paciência. Mas vamos lá fazer e eu estou aguardando vocês a interação para a gente poder responder. O meu bom dia e o meu oi eu já dei, não há necessidade. Eu quero a sua interação e a sua participação. Boa semana e bons feriados. Mas não fique louco com as datas, tá bom? Beijão, gente.